Olá, boa tarde, professor, boa tarde a todos, caso essa gravação seja disponibilizada no grupo aí para os demais colegas assistirem. Então, a minha pesquisa, o nome da minha pesquisa é o impacto da inteligência artificial na responsabilidade civil. Minha orientadora, a professora Maiara Meira, e a pesquisa, o resumão da pesquisa, ela aborda como a inteligência artificial desafia os conceitos tradicionais de responsabilidade civil, especialmente diante de tecnologias autônomas e imprevisíveis. Por que ela desafia, os conceitos tradicionais de responsabilidade civil? Porque nós estamos acostumados, vamos pegar só a parte do dano, nós estamos acostumados que nós temos que ter um nexo causal, entre o agente causador e o dano, temos que ter um nexo. E com as tecnologias autônomas surgem várias dúvidas, sobre a responsabilidade, sobre o nexo causal. Se nós formos responsabilizar o programador, nós temos um nexo causal para chegar ao dano, do usuário final de um produto que tem a inteligência artificial. Então esse é o principal desafio, que os conceitos tradicionais eles estão aí para pessoas físicas, para nós, e não para as máquinas. Nós não temos ainda uma legislação, sobre quem será responsabilizado por um determinado dano. A máquina, vamos responsabilizar a máquina, vamos responsabilizar o programador, vamos responsabilizar o dono da máquina, mas e aí? Nós sabemos que a inteligência artificial ela tem a capacidade hoje de aprender sozinha e tomar decisões sozinhas, independentes até da própria programação. Então está aí o ponto crucial da minha pesquisa. E juntando-se a isso, a inteligência artificial está transformando as relações sociais e econômicas, com um impacto crescente no direito, só corroborando o que eu falei a respeito. Hoje nós temos inteligência artificial ao nosso redor praticamente desde que acordamos até quando deitamos. E dependendo do tipo de inteligência artificial, nós não temos uma regulamentação para isso. Mas voltando ao assunto de como ela está transformando as relações, basta ver como éramos há um tempo atrás, principalmente, vamos colocar eu aqui, o professor Luigi, que somos um pouco mais velhos do que os demais do grupo aí, nós conseguimos acompanhar muito essa evolução. Nós viemos da época que não existia nem sequer computador, quem dirá uma inteligência artificial. Hoje nós estamos no celular, praticamente pensamos em algo e em segundos recebemos uma propaganda sobre o determinado produto. Então esses são exemplos bem básicos de como a inteligência artificial afeta a nossa vida, no dia a dia. E para alguns exemplos, do que temos hoje de inteligência artificial, nós podemos citar veículos autônomos. Nós temos veículos que dirigem sozinhos, não vou entrar aqui em detalhes como isso acontece, mas nós temos veículos que até em autoestradas dirigem sozinhos, que tem capacidade de direção e de frenagem, de visualizar pedestres, e aí entra o fato, um atropelamento, um acidente. Quem será responsabilizado? O motorista? Mas se ele não estava dirigindo, o veículo estava totalmente autônomo. Quem vamos responsabilizar? O motorista, o dono da fábrica que fabricou o carro, o programador? Quem? Mas esse é outro assunto. Temos também na parte de transporte, hoje nós temos na Europa trens totalmente autônomos. Independente, aviões até, inclusive, hoje temos já aviões que pousam e decolam sem o contato humano. Na medicina, infindáveis cirurgias, assistente de cirurgias, nós temos, na minha pesquisa, mais para frente, a inteligência artificial previu a variante Ômicron do Covid-19. Nós temos exemplos de inteligência artificial que organizam prontuários de pessoas assim, a velocidade que fazem um trabalho de centenas de pessoas em horas.
Então, os exemplos na medicina são inúmeros. Nós temos exemplos no judiciário. Um bom exemplo é o STF. O STF ele utiliza um sistema chamado Vitor, né, de inteligência artificial, que ele auxilia na separação lá dos casos e auxilia nas jurisprudências. Enfim, nós temos uma inteligência artificial lá dentro do Supremo trabalhando para celeridade dos processos. Na militar, que é um caso bem controverso, nós temos armas controladas por inteligência artificial, inclusive com a possibilidade da própria arma decidir quando e quem ela vai eliminar. Isso é um perigo imenso, um assunto muito discutido atualmente. São poucos, se tem aqui pouquíssimos exemplos, só para ter uma ideia de como a inteligência artificial está nas nossas vidas hoje em dia. Aí vamos para o trabalho em si, né, a relevância do tema, né, para a sociedade. A inteligência artificial já é uma parte indispensável, como eu falei, da vida moderna, né, e os seus efeitos são visíveis em todas as áreas da sociedade, do mundo, né? O estudo, então, da responsabilidade civil aplicada à inteligência artificial busca proteger os direitos dos cidadãos, que hoje, com a evolução da inteligência artificial, cada dia mais se torna necessário nós termos uma legislação que proteja o cidadão, né, afetado por danos causados por uma inteligência artificial. Então, acho que essa é a relevância para a sociedade em si, né, defender o direito do cidadão vítima de um dano causado por um sistema autônomo. Para o direito, né, a autonomia e a imprevisibilidade dos sistemas de inteligência artificial criam obstáculos à aplicação dos conceitos tradicionais de responsabilidade civil. Isso que eu estava falando há pouco, né? Os conceitos tradicionais de responsabilidade civil, eles estão visados para a pessoa física e não para a máquina. Então, a autonomia e a imprevisibilidade dos sistemas, né, que funcionam de forma autônoma, criam obstáculos para a gente aplicar a legislação tradicional para esse tipo de dano. Então, como está aqui, né, isso pressupõe uma ação direta e consciente de um agente humano, né, o conceito tradicional que não há em um sistema autônomo. E pessoal, a oportunidade de explorar um dos maiores desafios jurídicos da atualidade, se não for o maior, né? Não temos uma legislação, não só a nível Brasil, praticamente a nível mundial, nós não temos ainda uma legislação específica para esse tipo de dano causados por sistemas autônomos. E compreender os impactos da inteligência artificial na responsabilidade civil, eu considero algo fundamental. Então, essa é a relevância para mim, no caso, né? A oportunidade de explorar um assunto totalmente novo. A pergunta problema da minha pesquisa é como o direito dentro da esfera da responsabilidade civil pode ser adaptado para lidar com os desafios impostos pela inteligência artificial em casos de danos causados por sistemas autônomos, né? Essa vai ser a pergunta base da minha pesquisa. Que a partir dela, já tudo que eu falei até agora decorre dessa pergunta. O objetivo geral é identificar os principais desafios enfrentados pelo sistema jurídico na aplicação da responsabilidade civil atual, né? Isso que eu falei, que não temos um sistema jurídico aplicando legislação para sistemas autônomos, somente para pessoas. Então, identificar os principais desafios enfrentados pelo nosso sistema jurídico, né? As situações envolvendo inteligência artificial e sua complexidade associada à atribuição de responsabilidade em cenários onde a tecnologia de inteligência artificial está presente, criando lacunas e limitações nas nossas normas jurídicas. E o objetivo específico seria identificar as principais lacunas, né? Essas que eu falei acima, quais são as principais lacunas e quais as principais dificuldades na aplicação das normas atuais em casos envolvendo inteligência artificial, com foco na identificação das falhas e desafios relacionados ao nexo causal em cenários com sistemas autônomos, assim como suas implicações legais e práticas na responsabilidade civil em relação aos sistemas de inteligência artificial, incluindo a aplicação
das excludentes de responsabilidade, que é uma coisa que excludente de responsabilidade nesse caso se a empresa ela provar que ela usou a melhor tecnologia disponível no mercado hoje para criar um sistema e esse sistema lá na frente falhar, né, por um motivo não de falha na programação, mas por um motivo do próprio sistema autônomo não gerir bem a sua decisão e falhar, a empresa comprovando que ela utilizou a melhor tecnologia disponível para a criação desse sistema, ela está exclusa da responsabilidade. É estranho, mas é. Então, o método utilizado. O presente estudo ele será desenvolvido com base na metodologia dedutiva, né, utilizando pesquisa bibliográfica para análise dos principais conceitos e teorias relacionados à responsabilidade civil e à inteligência artificial. Serão examinados artigos acadêmicos, livros e jurisprudências que abordam os aspectos legais da inteligência artificial e os desafios que ela impõe ao direito. A doutrina, vou utilizar doutrina nacional, e coloquei aqui internacional também porque a doutrina, por exemplo, a que eu estou lendo agora, utiliza muito a doutrina internacional como base. Então eu coloquei nacional e internacional, né, apesar de estar utilizando a nacional. Além de estudos de casos que envolvam a inteligência artificial e responsabilidade civil, né, que é o cerne da pesquisa. A estrutura do trabalho ele é dividido em capítulos que abordam a evolução da inteligência artificial. O primeiro capítulo que eu escrevi, né, que já foi entregue ao professor, ele é referente à evolução da inteligência artificial. Então eu tenho a introdução já escrita e o primeiro capítulo. O primeiro capítulo ele é bem interessante, porque ele descreve toda a evolução da inteligência artificial, que a gente nem sonha que lá em 1950 não é que eles falavam, já se falava disso já desde os primórdios da humanidade, o desejo do homem em criar uma máquina que trabalhasse sozinha e fizesse algumas funções relativas ao ser humano, o que pensasse como um ser humano. Isso é um desejo da humanidade. Nós temos inúmeros exemplos que estão aí no meu trabalho referente a isso. Mas nós nem imaginávamos que em 1950, quando nem sequer existia o computador, as pessoas já estavam prevendo praticamente o tempo até que iria ser necessário para uma máquina realmente ser considerada a inteligência artificial, que isso ocorreu, se eu não me engano, não me fala a memória, foi em 2014. Eu não vou falar o ano agora, porque também aí seria demais. Mas uma máquina enganou um corpo de juízes fazendo-se passar por um garoto de 13 anos. Esse foi o teste, né, que chama-se o teste de Turing, lá de 1950. Acho que foi 2014. Essa máquina enganou um corpo de juízes passando-se por um garoto de 13 anos. Então, aí realmente ela passou no teste de inteligência artificial. Mas, enfim, voltando aqui, o meu capítulo ele vai ser dividido, meu trabalho será dividido em capítulos, né? O primeiro capítulo é a evolução da inteligência artificial, já está escrito, está nas mãos do professor Luigi aí para correção, e depois eu vou seguir com os fundamentos da responsabilidade civil, para linkar, né, inteligência artificial e responsabilidade civil, para depois, num terceiro capítulo, ou mais para frente, aí sim, depois de linkada a inteligência artificial, responsabilidade civil, analisar as lacunas e ver se podemos colaborar com algum tipo de decisão. Decisão não, de colaborar com alguma proposta. As contribuições, né? Espera-se fornecer um panorama sobre como a legislação pode se adaptar às demandas da inteligência artificial, assim como propor soluções para evitar injustiças em casos envolvendo danos causados por sistemas autônomos. E só para finalizar aqui, a inteligência artificial ela exige não apenas inovação tecnológica. O meu bloqueio aqui foi porque entrou o meu gatinho aqui. Então, assim como propor soluções para evitar injustiças em casos envolvendo danos causados por sistemas autônomos, né? A inteligência artificial ela exige não apenas inovação tecnológica, mas também avanços jurídicos para acompanhar a inovação tecnológica, para garantir segurança e justiça ao cidadão usuário dos sistemas autônomos baseados em inteligência artificial. E uma última pergunta: será que nós estamos preparados para responsabilizar máquinas pelo impacto que causam em nossas vidas? Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta. Bibliografia.
Eu usei basicamente duas, né, que estão aqui, o TPDino, que é um artigo escrito, uma revista brasileira de direito civil, e o Freitas, o Thomas Bellini Freitas, que é um livro sobre inteligência artificial e responsabilidade humana, que eu ainda não terminei de ler, mas basicamente o meu trabalho está feito em cima dessas duas bibliografias. Muito obrigado aí e um abraço a todos.